Bom dia para vocês. Aula hoje, então, laparotomias, vias de acesso à cavidade abdominal. Vamos ter que saber um pouquinho de anatomia, vamos relembrar da anatomia ali da parede abdominal, para vocês matarem saudade do professor Emílio, e vamos começar a nossa aula. Primeiro, o termo que a gente usa é laparotomia. Vocês lembram da aula de nomenclatura? Laparon significa flanco. O nome correto seria celiotomia, que é a cavidade abdominal. Porém, por uso, laparotomia ficou muito mais conhecida, é muito mais utilizada até hoje. Então, nós consideramos laparotomia e celiotomia como sinônimos. Todos os dois querem dizer corte da cavidade abdominal, da parede abdominal. Quer dizer, a nossa via de acesso cirúrgica convencional, ou seja, pelo corte. Por que eu digo convencional? Porque em 1988 nós tivemos o primeiro grande avanço da cirurgia. Primeiro grande avanço da cirurgia. Que é a cirurgia minimamente invasiva ou cirurgia videolaparoscópica, aonde a gente não faz o corte da cavidade abdominal. Nós fazemos pequenas punções que nós chamamos de portais e a partir daí nós vamos incisar a cavidade abdominal. É o tema da nossa próxima aula. Então, a nossa próxima aula vamos falar sobre cirurgia videolaparoscópica. Quais são as etapas de uma laparotomia? Quando eu vou operar um paciente, o que eu tenho que ter em mente? Primeiro, a laparotomia propriamente dita, ou seja, o corte, a via de acesso à cavidade abdominal. Vou abrir essa cavidade abdominal, que é o nosso tema de hoje. Cheguei na cavidade. O que eu faço ali agora? Então, a primeira coisa que eu faço chama exploração da cavidade. Não importa o que eu vou operar. Eu vou explorar toda a cavidade. Então, eu vou operar a vesícula do paciente. Ectomia retirada, colecisto vesícula biliar. Colecistectomia é a retirada da vesícula biliar. Entrei na cavidade abdominal, não importa a incisão que eu fiz, não vamos discutir isso nesse momento. Entrei na cavidade, vou olhar o estômago, vou olhar o colo, vou olhar o rim. Se for mulher, vou olhar o útero e anexo, procurando patologias concomitantes, achado cirúrgico. Então, isso às vezes acontece. Durante a laparotomia, fui surpreendido por uma lesão tumoral no cólon sigmoide. Então, você, quando acessa uma cavidade, a primeira a gente explora essa cavidade e avalia. O próximo passo, agora sim, é a cirurgia propriamente dita. Vou lá, não. Qual é a proposta cirúrgica? Eu vou lá e faço o que eu acabei. Acabou a cirurgia. Último passo, revisão da cavidade. Antes de eu fechar a minha cavidade, eu vou olhar se não tem vaso sangrando, vou ver se todas as compressas foram retiradas, todas as pinças, vou conferir ligadura, vou ver se eu preciso lavar a cavidade, porque ficou alguma secreção na cavidade. Então, você revisa a sua cirurgia toda. Acabou. Nós vamos fechar a laparotomia. Então, eu vou tentar obedecer os planos anatômicos e deixar aquilo o mais fisiológico possível. Então, essas são as nossas etapas da nossa laparotomia. Então, para vocês matarem saudade, então, do professor Emílio, estão vendo aqui uma parede abdominal. Aqui aparecem os músculos laterais do abdômen. Você lembra que vocês têm 3, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso. Nesse corte aqui, a gente só vê o oblíquo externo. Eles se fundem através de uma bainha tendínea na borda lateral do músculo reto abdominal, aquela aqui, e elas abraçam o músculo reto abdominal. Aqui com seus feixes, normalmente 4, podendo ter 5 feixes, eventualmente 3. Então, está aqui o músculo reto. E eles se inserem
na junção dos dois retos aqui na linha média. Vamos para o próximo. Eu tirei aquela aponeurose anterior, tirei toda a aponeurose anterior. Aqui vocês estão vendo a inserção na borda lateral do reto, com seus feixes. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5 feixes, que é o mais usual de todos. Eventualmente, você tem um músculo aqui piramidal, que já é um músculo até vestigial, a maioria das pessoas não tem. Ele abraça o músculo reto e se insere aqui na linha média. Então, aqui eu já tirei o músculo reto abdominal e estou olhando a parede posterior. Você lembra que a gente anda em pé. Se eu ando em pé, a pressão maior é na região posterior. Então, nessa região posterior, a aponeurose se torna toda anterior, para ela reforçar aquilo ali e aguentar mais essa força tensa. Uma coisa que a gente tem que lembrar, que é entrar na cavidade abdominal não é simplesmente fazer um corte ali e entrar. Eu tenho que obedecer à musculatura, eu tenho que obedecer à inervação e eu tenho que obedecer à vascularização, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui. Senão eu começo a seccionar a vascularização toda, eu vou isquemiar e vou necrosar aquele tecido que eu estou abrindo. Então, eu tenho que ter cuidados anatômicos para poder acessar a minha cavidade abdominal. Normalmente, a gente tenta acessar aonde eu tenho menos músculo, aonde eu obedeço a curvatura da vascularização. Você lembra que o abdômen tem duas vascularizações importantes, que é vamos falar de aqui de baixo, a epigástrica inferior, que é o ramo da ilíaca externa, e a epigástrica superior, que é um prolongamento da mamária interna, hoje chamada de torácica interna. A epigástrica superior se anastomosa com a epigástrica inferior e vai vascularizar todo o abdômen. Eu ainda tenho uns ramos laterais que seguem a inervação, é um plexo, que vem da região lateral do abdômen. Mostrando mais uma vez aquele terço inferior que eu falei para vocês, que o homem fica em pé, então a porção inferior tem maior força tensa, então eu preciso um reforço disso. Então vocês veem aqui um corte mostrando os 3 músculos, aqui em cima pele, subcutâneo, chegou na musculatura, oblíquo externo, oblíquo interno e o músculo transverso do abdômen. Uma face anterior e posterior a cada músculo desse, eles se inserem na borda lateral do músculo reto abdominal, aquele aqui. Eles abraçam o músculo reto abdominal de cada lado e se inserem novamente na linha média. No terço inferior do abdômen, eu não tenho essa fáscia posterior. E elas se inserem totalmente anterior. Mostrando mais uma vez o topograma, o que é importante para vocês, vocês aprenderam isso lá na anatomia, na aula de parede abdominal. A gente pode dividir o abdômen em 4 quadrantes, usualmente em 9 quadrantes. Vocês matarem a saudade, então. Na região média, eu tenho a região umbilical, ou mesogastro, a região superior medial, chamada de epigástrico, e inferiormente eu tenho a região de hipogástrico ou suprapúbico. Lateralmente, eu tenho hipocôndrio esquerdo e hipocôndrio direito. Eu tenho a região lateral esquerda e a região lateral direita. Fossa ilíaca esquerda e fossa ilíaca direita. Então, se eu vejo uma incisão no hipocôndrio direito, não importa qual agora, o que ele pode operar? Fígado, vesícula, flexura hepática do cólon, cólon transverso proximal, vesícula biliar, árvore biliar. Então, quantas coisas que nós já estamos operando aqui. Só de você ver uma incisão. Então, isso é um dado importante. Uma incisão na região inguinal direita, ou fossa ilíaca direita,
paciente pode ter operado seco, ilho distal, apêndice, que é o local clássico, ureter, do lado direito. Então, você vê os locais que esse paciente pode operar. Ovário, trompa, do lado direito. Então, são os locais que você pode operar com essa incisão. Por isso, você olhar a topografia do local da incisão, você tem que imediatamente pensar o que tem ali atrás. O que esse paciente pode ter operado? Vamos às cirurgias propriamente ditas. Qual é a finalidade de uma laparotomia? Elas podem ser eletivas. Paciente sentia dor no hipocôndrio direito, lembraram onde é? Aí vocês sabem que lá tem a vesícula. Ele comia gordura, sentia cólica, fez um exame de imagem, que era um ultrassom, e viu que ele tinha um cálculo na vesícula biliar. Colelitíase, quer dizer, cálculo na vesícula biliar. Uma colelitíase sintomática, quer dizer, produzia sintoma, ela obstruía, ele tinha aquela dor tipo cólica do lado direito. E foi programado a cirurgia eletiva dele, colecistectomia, ectomia retirada, colecisto, vesícula biliar, eletiva. Então, eu vou avaliar meu paciente, vou avaliar risco-benefício do procedimento, eu tenho tempo de me programar. E eu tenho as cirurgias exploratórias. O que é isso? São as laparotomias exploratórias. Normalmente, ela é feita em caráter urgencial ou emergencial. Então, o paciente tem uma dor do lado direito do abdômen, na fossa ilíaca direita, e eu acho que é apendicite. Vou fazer uma laparotomia exploradora para confirmar o meu diagnóstico e operar esse apêndice. O paciente tomou um tiro no abdômen. Vou fazer uma laparotomia para acessar essa cavidade abdominal para saber o que pode estar lesado na cavidade abdominal pelo projetil de arma de fogo que ele recebeu. Então, isso são exploratórios. Às vezes, a cirurgia exploratória, com uma finalidade exploratória, não necessariamente pode ser urgência ou emergência, pode ser eletiva. É um paciente que tem uma dor abdominal crônica, que você está investigando no seu ambulatório durante muito tempo, você já esgotou os seus métodos diagnósticos e vou fazer uma laparotomia exploratória para tentar identificar qual é a causa dessa dor crônica, essa dor que tem muito tempo. Então, isso é outra maneira de eu abordar esse paciente. E a terceira finalidade é simplesmente para drenar. Então, o paciente fez uma infecção renal, um abscesso perinefrético, quer dizer, em volta do meu rim, formou uma loja de pus em volta desse rim. Eu vou fazer uma pequena incisão para acessar essa loja renal e drenar essa coleção purulenta. Então, são as 3 grandes indicações de eu operar. Então, a laparotomia pode ser eletiva, quando eu já conheço a causa e programo a cirurgia. Ela pode ser exploratória, quando eu quero definir o meu diagnóstico. E ela pode ser simplesmente para drenar coleções líquido-purulentas na cavidade localizada. Agora vão às incisões propriamente ditas. Em relação à cicatriz umbilical. Então, está aqui a nossa cicatriz umbilical. As incisões podem ser supra-umbilicais, não importa se longitudinal, não importa se oblíqua, não importa se transversa. Nós estamos falando apenas em direção à cicatriz. Elas podem ser acima, supra-umbilical, elas podem ser abaixo, infra-umbilical, e elas podem ser na periferia da cicatriz umbilical. Seriam periumbilicais. Então, vem aqui, ó. Faço essa incisãozinha assim, ó, e abro aqui do ladinho, periumbilical. No final da aula eu vou mostrar um videozinho disso para vocês. Agora, com relação à linha média. Então, eu vou abrir aqui, ó, a linha mediana. A linha média do abdômen é uma excelente via de acesso.
Foi uma das primeiras a serem feitas e é a melhor. Por quê? Olha o nosso cortezinho aqui, eu abro pele, subcutâneo, a linha média do abdômen, quer dizer, a linha alba, abro o peritônio e caio na cavidade abdominal. Olha só, caí na cavidade abdominal. Você vê que eu abro num plano só, é uma incisão simples, rápida, com pouco treinamento. Você já está habilitado a fazer essa via de acesso, com uma grande vantagem. Como eu abro no meio do abdômen, eu tenho acesso a todos os recessos da cavidade abdominal, ou seja, a todos os locais do abdômen. Então, se eu fizer uma incisão, que vocês estão vendo aqui, ó, chifopubiana, eu abri do apêndice chifoide, toda a linha média, até o pubis. Olha só, eu acesso toda a cavidade abdominal. Essa incisão é feita na urgência. O paciente sofreu um acidente de automobilismo, sofreu um trauma por projétil de arma de fogo, por arma branca, seja o que for, eu consigo acessar essa cavidade abdominal toda, todos os recessos, com uma incisão rápida e fácil. Então, a incisão universal, ou seja, que eu posso operar qualquer coisa na cavidade abdominal, é a incisão mediana, aquela que eu abro a linha média. Elas podem ser supraumbilicais, que eu abro acima da cicatriz umbilical. Elas podem ser infraumbilicais, que eu abro abaixo da cicatriz umbilical. Ou elas podem ser totais, ou chifopubiana, que eu abro a linha média do apêndice chifoide até o pubis. E com relação ao músculo reto abdominal, aqui o músculo reto abdominal. Vocês lembram que o músculo reto abdominal eu tenho paralelo à linha alba. Então, se eu abro aqui no meio, é incisão mediana. Se eu faço uma incisão paralela à linha média, eu chamo de uma incisão paramediana. Entenderam isso? Então, isso é um ponto importante, está aqui para vocês. A incisão longitudinal em pé, ela pode ser mediana, que eu abro na linha média, ou paramediana, aqui, ó, abro paralelo à minha linha média. Então, vamos voltar ao slide. Está aqui, ó, o músculo reto, e eu faço 3 incisões que eu posso ter paralelas à linha média. Então, eu abri aqui, ó, pele, subcutâneo, aponeurose anterior e dei de cara com ele, ó, com o músculo reto abdominal. Quando eu entro de cara com o músculo reto abdominal, eu entrei no meio de um monte de músculo. E agora, como é que eu abro isso? Tem 3 maneiras de eu fazer isso. Ou eu abro pararetal interna, então eu paro no reto e descolo esse reto internamente em direção à linha média, jogo o reto para cá e entro na cavidade. Abro externamente, pararetal externa, ou divulsiono essa musculatura e entro no meio do reto, aquele aqui, pararetal simples. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Abrir paralelo, ó, paramediana. Dei de cara com o músculo reto. Se eu abrir, divulsionar aqui e entrar direto, é uma incisão transretal, abrir no meio do reto abdominal. Porém, olha, a linha média está aqui, ó. Um reto está aqui, o outro músculo reto está aqui. Eu descolo o músculo reto da linha média e entro paramediana, pararetal interna. Isso é um dado importante. Então, as paramedianas. Então, mediana está claro, abro a linha média.
paramediana. Quando eu falo paramediana, é só a incisão da pele. Abrir a pele numa incisão paralela à linha média. Então, a linha média está aqui, abri aqui. Paralelo à linha média. Vou dar de cara com o músculo reto. Aí vai ser de acordo com o que eu abro o reto. Eu posso abrir o reto pelo meio, pararetal interno. Posso abrir o reto medial, tá? Que é a pararetal interna. Posso abrir lateral, pararetal externa. Ou abrir pelo meio, que é essa linha verde aqui, transretal. Então, são as maneiras. São coisas diferentes. Paramediana é só a incisão da pele. Eu não sei o que tem lá no reto. Do reto, eu só sei na hora da cirurgia, que pode ser pararetal externa, pararetal interna ou transretal. Então, essas são as incisões longitudinais básicas que eu tenho para a minha cirurgia. Todas elas vão se dividir em supraumbilical e infraumbilical. Ou periumbilical. Posso abrir tudo aqui. E o grande problema da cirurgia vem agora. Cirurgia tem muito epônimo. Vamos lá, acho que nós tivemos uma dúvida aqui, vamos ver aqui. Vídeo flutuante. Vamos interromper um pouquinho aqui, deixa eu ver se tem vídeo. Professor, você pode... Ótimo, posso repetir em cima do músculo reto, que isso sempre teve confusão, esse tipo de incisão. Vamos lá, nós de novo. Vamos abrir aqui. Voltamos à nossa aula. Vamos mostrar nessa aqui, que é maior essa incisão. Ó, todo mundo... Opa. Quero mostrar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o reto. A incisão mediana, abri a linha média. Ó, pele está aqui. Fiz uma incisão mediana. Quando eu faço a incisão mediana, eu abro direto. Então, abro pele, subcutâneo, linha alba e entro na cavidade. Quando eu faço uma paramediana, eu vou fazer uma incisão longitudinal sobre o reto ou lateral ao reto, mas não importa, tem que ser paralela à linha média. Está aqui o paralelo à linha média. Quando eu entrei paralelo à linha média, vamos supor que eu fiz aqui em cima, exatamente em cima do reto. Fiz uma incisão da pele paramediana, paralela à linha reta. Abri pele, subcutâneo e dei de cara com o músculo reto abdominal. E agora, como eu abro esse músculo reto abdominal? Como eu acesso essa cavidade? Se eu entrar pelo reto abdominal, eu chamo de transretal. Eu simplesmente continuo, igual se fosse a linha média. Linha média eu não abri toda, aqui eu vou continuar abrindo toda. Então, é uma paramediana transretal. Entrei pelo meio do reto até sair na cavidade abdominal. Ou eu venho aqui medial, tá vendo aqui, ó? Descolo esse reto e faço uma paramediana, pararetal interna. Ou eu entro aqui na borda lateral do músculo, paramediana, pararetal externa. Entro para o lado de fora do músculo. Então, vamos voltar naquele desenho. Opa. Só um segundo. Vamos voltar. Esse slidezinho que eu acho que é sempre melhor. Aqui, a incisão paramediana. Todo mundo viu aqui, ó. Paralelo à linha média. Paramediana. E dou de cara com o músculo. Se eu funcionar esse músculo e entrar, ela é transretal. E aqui nós estamos vendo outro desenho. Ó. Ela entrou e deu de cara com o músculo. Em vez dele abrir o músculo, ele descolou o músculo da linha média. Então, é paramediana, pararetal interna. Se eu descolo esse ladinho em vez desse, paramediana, pararetal externa. Vou entrar por aqui. Ó. Olha onde está. E assim vai. Aí vem os epônimos. A paramediana pararetal interna, que é essa aqui,
tem um epônimo, chama-se Lenander, é o nome dessa incisão. A paramediana pararetal interna também chama Lenander. E a paramediana pararetal externa na região infraumbilical se chama Jalaguier. O Jalaguier é só para paramediana pararetal externa abaixo da cicatriz umbilical. Tanto faz que é a direita ou a esquerda. Por que o Jalaguier só é ali embaixo? Porque o Jalaguier que inventou essa incisão e falou que o nome dele era só para a região infraumbilical. Que ele inventou essa incisão, normalmente à direita, para operar apêndice. Tem outras incisões. Falamos tá? Então, primeiro, longitudinal, mediano e paramediano. Transversa, aonde eu abro transversalmente o abdômen, que pode ser total e pode ser parcial. Já vou mostrar cada nome desse aí para vocês, podem ficar tranquilos. Temos incisões oblíquas. Então, a incisão pode ser longitudinal, assim, em pé. A incisão pode ser transversa, assim. E pode ser oblíqua, assim. Uma oblíqua clássica é a subcostal, que pode ser à direita, abre uma incisão em cima, logo abaixo do último arco costal, ou à esquerda, que é essa aqui que vocês estão vendo. Essa incisão oblíqua subcostal, tanto faz à direita ou à esquerda, se chama incisão de Kocher. Está aqui para vocês, ó, Kocher. Então, está aqui a incisão. À direita, eu posso operar a vesícula, posso operar fígado, e à esquerda está mostrando aqui para vocês o baço. É uma incisão de escolha para esplenectomia. Eletiva. Incisões combinadas, está aqui o nome aqui, que a gente já vai falar, muitos brasileiros aparecem, Alfredo Monteiro, Rio Branco, são alguns que preconizaram, é quando você utiliza duas incisões daquela qualquer. Usa uma oblíqua com a mediana, usa uma paramediana com uma transversa, não importa, vou mostrar isso tudo para vocês agora. Então, aqui as nossas incisões. Tá? Então, aqui, ó, incisão mediana, olha só. Incisão abrindo aqui a cicatriz umbilical aqui, mediana infraumbilical, letra F, ó. Estou abrindo na linha média abaixo. Incisão mediana supraumbilical. Ó. Essa K aqui, ó. Todo mundo vendo aqui, ó. Uma incisão oblíqua na região de fossa ilíaca direita. Essa incisão tem um nome, chama incisão de McBurney. É uma incisão clássica para você operar apendicite. Aqui, no 2, uma incisão transversa no mesmo ponto. Incisão de Davis, também para operar apendicite. E olhem o D aqui, ó. Esqueçam desse pedacinho aqui que ele está fazendo uma incisão complexa, tá vendo? Só essa incisão em pé. Paramediana, quer dizer, uma incisão longitudinal. Pararetal, aqui o músculo reto aqui, ó. Está abrindo lateral o músculo reto. Pararetal externa. Jalaguier. Então, estou mostrando para vocês 3 incisões no mesmo ponto, basicamente. Jalaguier, Davis e McBurney, as 3 para você operar a mesma estrutura, apendicite. Então, eu faço apendicectomia para operar o apêndice nessa incisão. Aqui vocês veem uma transversa infraumbilical, clássica, e assim vocês vão vendo o nome. Tá?
Olha aqui uma oblíqua, que nós mostramos naquela figura, ó, incisão de Kocher, que é o I, e cada um vai ter. Quero mostrar para vocês uma coisa. Essa letra C que está com ponto de interrogação, no nosso livro veio errado. É a incisão de Fanny Steele, está aqui como se escreve, que é essa incisãozinha aqui, ó. Então, está aqui, ó, incisão de Fanny Steele. É uma incisão clássica, é uma incisão transversa, aonde você abre pele, subcutâneo, aponeurose anterior, e normalmente não secciono reto. Eu descolo essa parede até aqui em cima, por cima do reto, e abro na linha média. Então, é uma incisão complexa, que a gente chama, que eu abri pele, subcutâneo e aponeurose nesse sentido, e abro a linha média nesse sentido. É uma incisão ótima para a gente operar aparelho ginecológico. Por isso que Fanny Steele, quando descreveu essa incisão, ele falou que era para fazer cesariana. Então, quem pensa em fazer obstetrícia vai se habituar muito em fazer esse tipo de incisão, que é a incisão de Fanny Steele. Então, nós estamos vendo várias incisões complexas, várias incisões complexas. Tá? Essa aqui, faço uma mediana e estendo com uma oblíqua em relação à transversa, é uma incisão clássica de Rio Branco. Normalmente, você não faz de rotina essas incisões complexas. É quando você tem uma dificuldade muito técnica para ver. As incisões medianas, olha só. As incisões medianas são as incisões mais fáceis, mais simples, mais rápidas e que me dão acesso a todos os recessos da cavidade abdominal. Então, a incisão mediana é de escolha no trauma. Então, normalmente, no trauma, a gente, quando opta por a cirurgia, a gente faz a incisão mediana. As incisões transversas têm uma grande vantagem, ela é mais estética, tá vendo? Eu posso fazer uma cesariana, por exemplo, ou seja, retirar o neném, com uma incisão mediana infraumbilical. Mas imagina, a paciente vai ficar com uma cicatriz que vem aqui. Enquanto que eu fizer uma Fanny Steele, que é uma incisão transversa sobre o pubis, suprapúbica, eu tenho a mesma via de acesso, porém com uma cicatrização melhor. Se ela for na praia botar um biquíni com incisão mediana, vai aparecer a cicatriz. Se ela colocar um biquíni aqui, a cicatriz fica escondida sobre o biquíni. Então, essa é a grande vantagem das incisões transversas. Outra indicação de incisão transversa é criancinha, bebê. Vocês lembram que o bebê é tudo pequenininho assim. Então, eles são mais largos do que compridos. Então, as incisões longitudinais no bebê são piores. Então, normalmente, no bebê, a gente faz as incisões longitudinais, porque me dá um maior campo de visão. Então, já descobrimos quando que a incisão transversa pode ser mais utilizada. Mais uma vez, a nossa incisão de Fanny Steele para cesariana. Vocês viram uma série de incisões. O que é importante da gente saber nessas incisões? Vocês têm que ter noção, quando vocês verem, qual incisão é essa aí. Qual é a estrutura que eu posso abordar com aquela incisão? Isso é um ponto importante. Para o cirurgião, óbvio que na escolha da minha incisão para a minha cirurgia proposta. Para o clínico, tentar identificar qual foi o órgão operado com aquele tipo de incisão. Qual é a incisão ideal? É uma incisão que eu tenho rápido acesso à cavidade abdominal. Exemplo clássico, incisão mediana, é rápida. Abro pele, subcutâneo, linha alba, peritônio cai na cavidade. Então, é uma incisão mais simples, rápida. Por isso que eu faço em trauma. Permite boa amplitude de movimentos por parte do cirurgião. Incisão mediana, mais uma vez. Então, vocês veem como a incisão mediana é boa. Então, você
posso abrir aquilo ali, se eu abrir supraumbilical, posso ir no fígado, posso ir na vesícula, posso vir no estômago, posso vir no baço do outro lado. Então, eu permito tudo aquilo. Reconstituo perfeitamente a parede sobre o aspecto anatômico. Verdade. Eu consigo fechar o peritônio, fechar a linha média do abdômen, fechar o subcutâneo e fechar a pele. Então, anatomicamente, eu devolvo as estruturas como eu encontrei. Ponto de vista funcional, vai continuar funcionando normalmente. A musculatura abdominal vai conseguir fazer prensa, vai conseguir fazer um movimento respiratório, que vocês sabem que no abdômen, no homem é mais abdominal do que torácico. E estético? Não, não é estético. Infelizmente, não é uma incisão estética, porque você vai ter no meio do abdômen um corte, dividindo o seu abdômen em dois. Então, não é uma incisão estética. Então, já vi uma desvantagem da incisão mediana. Permitir ampliação, se necessário, incisão mediana. Eu posso abrir supra, posso abrir infra e posso prolongar para chifre pubiana e acessar toda a cavidade abdominal. Então, a mediana voltou. Gerar o mínimo trauma. Não é a mediana, porque eu vou fazer uma incisão enorme na cavidade abdominal e isso gera uma agressão cirúrgica. Lembra da aula que vocês tiveram no início? Um trauma muito grande. Então, ou seja, não existe essa incisão ideal. Não existe. Tá? Então, essa incisão ideal não existe. Então, ou ela me facilita muito e ela não é estética e agride muito, ou eu faço aquelas incisões pequenininhas. Você não viram lá? Davis para operar o apêndice, mas ela é muito pequenininha. Ela serve para eu operar ali na facilica direita. Se esse paciente tiver uma lesão do outro lado, eu tenho dificuldade. Lembrando como eu faço a incisão. Isso é um ponto muito importante. O primeiro, o compromisso do cirurgião não é com o corte inicial, deixar o corte bonitinho. O meu compromisso é com a estrutura que eu vou operar, com a cirurgia que eu vou realizar. Então, eu vou operar de colecistectomia. Eu vou fazer uma incisão de 2 centímetros só, porque ela vai ficar com um corte pequenininho. Mas eu vou ter uma dificuldade técnica muito grande de tirar essa vesícula. Posso fazer lesões iatrogênicas nessa árvore biliar, que vai aumentar a morbidade e mesmo a mortalidade. Então, não vale a pena. Então, meu compromisso é com o doente, com a cirurgia proposta, e não com a via de acesso. Mais uma vez, então, a escolha da via depende do que eu vou operar. Existia aforismas antigos que grandes cirurgiões fazem grandes incisões. Por quê? Porque a cirurgia torna-se mais fácil. Isso não é mais verdade, principalmente com o advento da cirurgia videolaparoscópica, onde você faz pequenos cortes, que a gente vai discutir isso na próxima aula. Sempre não se deve dar mais importância à via de acesso em relação à cirurgia. Lembrando que quanto maior o corte, maior a agressão, maior a resposta metabólica ao trauma, maior a dor, e o paciente com muita dor tem dificuldade de respirar. Então, isso também não é muito bom. Você tem que fazer analgesia, esses cuidados com o seu paciente. Nós vimos que não existe uma incisão completamente ideal, o que eu posso fazer. Então, nós vamos mostrar aqui na nossa figura, aqui, a gente vê algumas incisões, apesar de ter um cara simpático na frente, a gente consegue ver bem. As incisões longitudinais, várias, mediana, paramediana. As incisões transversas, Fanny Steele, Davis, transversa infraumbilical, incisões oblíquas, Kocher, incisão oblíqua, McBurney, várias incisões. E todas têm vantagens e desvantagens. Como a gente falou, não tem uma incisão ideal. Então, vamos falar da incisão longitudinal, em pé. Incisão longitudinal, mediana, paramediana. Qual é a vantagem da incisão mediana? Quando a gente falar de longitudinal, pensem nisso. Primeiro, acesso rápido. Então, é ótimo para trauma. Abordagem a qualquer segmento. Posso ampliar
Não secciona a musculatura, sangra menos. Tá? Então, são essas as grandes vantagens da longitudinal. Quais são as desvantagens? Estética ruim. Menor resistência. Por que menor resistência? Porque eu tenho uma suturinha em cima da outra. Tá? Pele, subcutâneo, linha média, peritônio, todas no mesmo sentido. Então, eu tenho uma sutura forçando em cima da outra. A chance de abrir é muito grande. Na incisão transversa, lembra que eu falei? Vamos dar o exemplo do Fanichil. Abrir pele assim, subcutâneo assim, e a aponeurose nesse sentido. Então, é uma grande vantagem, eu não tenho sobreposição de sutura. As incisões paramedianas, laterais, você lembra que na inervação, ela entra toda a lateral que ela vem na medula, eu posso lesar essas terminações nervosas. Vamos falar da incisão transversa. Qual é a vantagem? Lembra? Então, vamos lá. Quando eu falar incisão longitudinal, vocês lembram da mediana. Quando eu falar transversa, vamos lembrar da Fanichil, da cesariana. Qual é a vantagem da Fanichil? Aquela aqui de novo, para quem não lembra. Aqui. Ela é mais estética. Lembra que o biquíni eu consigo tampar. Fecho por vários planos de sutura. Pele assim, subcutânea assim, a aponeurose assim e a linha média eu abro assim. Então, eu não tenho sobreposição. Respeito a inervação, porque eu vou entrando só em declive. Desvantagem, ela é muito trabalhosa. Vocês veem que eu tenho que descolar toda a aponeurose, tem que fazer hemostasia, tem que ter muito cuidado com essa incisão. Por ser mais trabalhosa, ela tem mais possibilidade de sangramento e formação de hematoma. Ela é mais limitada. Então, a Fanichil, eu só consigo operar pelve. E então ela é uma incisão mais limitada. Aqui uma transversa aqui infraumbilical, que é de escolha para criança. Então ela é limitada, exceto para criança. Em criança eu consigo fazer uma incisão maior. Quais são as complicações? Operar nunca é bom. Se eu abrir barriga fosse bom, você tinha um fecheclé na barriga. Se abrir a barriga pelo fecheclé, eu trava lá dentro. Não tem, esse troço não pode ser bom. E eu tenho as complicações. Quais são as 3 principais complicações? Evisceração, eventração e a hérnia incisional. São as 3 complicações que eu tenho. Então, vamos falar um pouquinho de cada um. Decência de sutura. O que é decência? É aquele I ali no meio. Não escrevam sem o I. Tá? Decência. Abrir os pontos. Olha só. Então, eu tive uma decência aqui, ó, uma alça exposta. Olha aqui. Pele aberta. Olha o subcutâneo aparecendo aqui. A aponeurose aberta. Olha o fio de sutura aqui. Fio roxinho aqui. Fio roxinho é prolênio, é vicril. Olha lá, está exposto. Então, abriu meus pontos. Pode abrir tanto isso aqui, pode abrir tanto a pele, subcutâneo, a aponeurose, o peritônio, que a alça sai. A alça saiu, expôs a alça intestinal. Isso eu chamo de evisceração. Então, o que é um paciente eviscerar? É as alças saírem para fora. Olha só. O que eu tenho que fazer aqui? Levar o paciente para o centro cirúrgico, lavar essas alças, ter um cuidado de asepsia enorme nessas alças, jogar essas alças de volta para a cavidade e refazer essa parede. Então, isso é uma evisceração. Então, evisceração é uma deiscência total da parede abdominal, com exposição das estruturas intracavitárias. Eu tenho mais 2, que é a eventração e a hérnia incisional. São praticamente a mesma coisa. A mesma coisa. Qual é a diferença das duas? Tá? O que eles têm em comum? É uma decência parcial. Olha só, abriu a aponeurose, abriu o músculo
e a estrutura da cavidade saiu e a pele está íntegra. Clinicamente, eu vejo isso aqui, ó, um abaulamento na área da minha cicatriz. Qual é a diferença das duas? Eventração é precoce, igual a evisceração. E a hérnia incisional é tardia. Então, está aqui a evisceração. Saiu a alça toda. Na eventração, a pele está íntegra. Então, você vê a suturinha da pele, às vezes até com um ponto da pele ainda, e a alça intestinal está abaixo da pele. A pele está íntegra. Então, a diferença da evisceração para a eventração. Evisceração abre tudo e a alça fica exposta. Eventração abre tudo, com exceção da pele. A pele está íntegra, então não houve exposição da alça intestinal. A hérnia incisional, uma eventração tardia. Olha a foto aqui. Foi uma eventração bem tardia. O peritônio é uma estrutura muito vascularizada. Então, ela cicatriza muito rápido. Então, quando abre a aponeurose, o músculo se afasta e a estrutura da cavidade exterioriza, o peritônio já cicatrizou. Olha o peritônio aqui, ó, em volta aqui. Ó. Esse peritônio que fica prolapsado faz um processo inflamatório crônico e fica meio esbranquiçado. E a gente chama isso de saco herniário. Então, uma hérnia incisional é uma eventração tardia, aonde eu tenho saco herniário. O que caracteriza a hérnia incisional é o saco herniário. O que caracteriza a eventração é porque foi tão precoce que o peritônio não cicatrizou. Então, eu não tenho o saco herniário. A evisceração é uma urgência. Tem que levar esse paciente lá para o centro cirúrgico e refazer essa cavidade abdominal o mais rápido possível. A eventração, eu até posso protelar um pouco, já que as alças não estão expostas. E a hérnia incisional é uma cirurgia eletiva. O cara faz esforço, aparece o caroço, quando ele para de fazer o esforço, o caroço desaparece. Então, essa é a grande diferença entre os três achados que nós temos. O que faz um ponto abrir? Isso é um ponto importante. Por que a minha sutura abriu? Essa é a pergunta. Vocês lembram da cicatrização das feridas, que vocês já tiveram lá no Robin, vocês tiveram cuidados da ferida com a gente, então lá na patologia vocês estudaram isso, que eu tenho as fases da cicatrização. Então, vocês viram migração de neutrófilo, migração de macrófago, fibroblastos, convertendo em colágeno, tudo isso vindo através da corrente sanguínea. Se o paciente ficar muito hipotenso, com a pressão muito baixa, e não chegar sangue na minha sutura, ele vai abrir. Principal causa de deiscência da sutura, então, de abrir meus pontos, hipofluxo. É disparada a principal causa. Segunda causa, infecção. Então, o paciente fez um abscesso na ferida, aquele abscesso colonizou o fio cirúrgico, aqui foi fazendo uma destruição daquele fio cirúrgico tão precoce que não deu tempo ainda da pele cicatrizar satisfatoriamente e aquela pressão, aquela tensão fez a aponeurose abrir. Existem outras causas disparadas, como desnutrição, uso de corticoide, aumento da pressão intraabdominal, como tosse, esforço para respirar, seja o que for. Tá? Mas disparado, a principal causa de deiscência da minha parede abdominal é o hipofluxo, seguido por infecção. Agora nós vamos mostrar um filminho para vocês. Então, vocês veem lá, feita a sepsia, antisepsia, e agora nós vamos ver. A cabeça está à minha esquerda, os pés em direção à minha fotinho ali, ele vai fazer uma incisão. Como vocês não estão vendo que ele botou a mão na frente, olha, abriu a linha média. Está contornando a cicatriz umbilical e estendendo para a infraumbilical. Então, uma incisão mediana infraumbilical, que ele está estendendo um pouquinho para a pele supraumbilical.
Então, olha só, ele está segurando o bisturi, isso tem técnica, essa maneira que ele segura chama arciforme, que é igual aquele arco de violino, é para incisões menores, maiores, você segura a pontinha assim, igual ele mudou, tipo caneta. Agora ele está usando um bisturi elétrico. Você viram que o bisturi elétrico tem 2 botõezinhos? Normalmente o botão azul é corte, ele corta o tecido. Não, o amarelo corta e o azul cauteriza. Vocês veem que ele está apertando o azul ali, está cauterizando o tecido. Isso vai variando até às vezes para bisturi e fica escrito. Então, olha, cauterizando a incisão, ó, pele subcutânea. Você vê muito mais bonito que no anatômico, onde é tudo marrom. Vocês veem a pele subcutânea amarelinho. Ó, ele está fazendo uma incisão mediana. Abriu a incisão, cauterizou. Entenderam? Uma incisão periumbilical ali em cima. Então, ele fez uma mediana infra e estendeu um pouquinho. Ó. Usando uma pinça auxiliar, está tracionando com a dente de rato. Segurou na parte de baixo, agora no botãozinho de baixo, olha lá, que é o corte. Vem cortando as estruturas. Ó. Diérese, não é isso? Então, pele, subcutânea, agora ele vem fazendo a diérese. Ó. Da linha média, abrindo o subcutâneo, sem pressa. Ó, tracionou para facilitar. Ele vem abrindo a linha média. Lentamente. O bisturi de corte você pode associar com um pouquinho de coagulação. Normalmente a gente chama, está escrito no aparelho, isso chama blend 2. Então ele tem a grande parte é de corte, mas ele pode coagular também. Ó. Afastador de Roux, vocês viram ali. Escreve R-O-U-X, ele utilizou. Ó. Olha a poneurose aparecendo, branquinho. Diferente que vocês viram na anatômica, era tudo marrom. Ó lá. Pele, cor de pele, subcutânea, amarelinho. Quando sangra, fica vermelho. A poneurose é branquinha. Ó, o afastador de Roux, também é usado muito em pescoço, esse afastador. Ó, ele está abrindo. Olha a poneurose exposta. Você vê que ele está abrindo num plano só. Ó. Achou a linha média, a linha alba. Ó, fez uma incisãozinha na linha alba. Ó, o peritônio já aparecendo ali, aquela bolinha. Ele vai botar uma pinça de tração, que é uma pinça hemostática. Tem um dentinho na ponta, não sei se vocês viram. É a pinça de coxa reta. Olha a cavidade aberta. Ele acabando de abrir a linha média, ele traciona para o bisturi não lesar as estruturas intracavitárias. Ó, já aparecendo as estruturas do abdômen ali, ó, ele está abrindo a cavidade lento. Agora, ó, você levanta, você introduz o dedo, que facilita. Ó, você vai abrir entre os seus indicadores, normalmente um é seu, do cirurgião, outro do auxiliar. Abriu o peritônio, você vê a última membranazinha ali abaixo, a peritônio. Ó, ali o peritônio, ó lá, o peritônio abrindo. Ele está abrindo a linha média. Olha as alças intestinais, então ele está olhando, você protege para não deixar exposto aquele subcutâneo com compressa. Ele está protegendo o subcutâneo. Protege do outro lado também. Ó, e usa aqui esse afastador que vocês veem lateral, que é o autoestático de Balfour. Essa parte aqui é o Gosset e essa parte aqui é a suprapúbica, que você usa para afastar a cavidade. Você vê toda protegida por compressas, para evitar aquela exposição do subcutâneo. Alça de Delgado exposta, um pouquinho de aumento maior e meso. E assim você faz o acesso. Agora ele vai inventariar a cavidade. Então vamos ver, essa incisão mediana infraumbilical pode ser por operar útero, ovário, seco, sigmoide do outro lado. Olha a mediana, como é que você consegue ampliar a bexiga.
Antes de operar, ele vai inventariar toda a cavidade, então ele vai passar a mão no fígado, vai lá na vesícula, vai lá no baço, vai no cólon todo. Não achou mais nada, ele vai lá e faz a cirurgia que está proposta para ele. Tendo um achado incidental, você tem que avaliar. Vale a pena fazer nesse mesmo tempo? Vamos fazer num segundo tempo? Aí depende muito do que você achar nesse paciente. Então, a conclusão que a gente fica é que as laparotomias, o acesso à cavidade, não é isento de complicações. Então, o acesso à cavidade é um trauma cirúrgico importante, faz aquela agressão cirúrgica que vocês viram no paciente, libera vários hormônios, ACTH, cortisol, adrenalina, noradrenalina. Não é isenta de complicações, que vocês viram as três principais, evisceração, eventração e a hérnia incisional. Lógico que existem outras, locais agudas, hematoma, seroma, infecção, que é uma grande complicação. Então, mas a deiscência é uma complicação muito temida pelo cirurgião. Principal causa desses pontos abrirem é o fluxo. Quando você faz uma via de acesso, então você vê a principal via de acesso é a incisão mediana. Tem outras como oblíquas e transversas. A transversa é melhor no bebezinho. E a incisão é de acordo com cada cirurgião, com a proposta que você tem pelo seu procedimento cirúrgico. Nossa leitura sugerida para vocês complementarem é sempre o Goff, é o livro-texto de vocês no quarto período. É um bom livro para o aluno, ele é mais superficial um pouquinho, então você consegue ter um bom entendimento. Essa aula é retirada basicamente do Goff, vocês vão ver todas, inclusive a ordem que é apresentado o assunto para vocês, a gente segue do Goff. Podem completar com o Seibston, eu pessoalmente gosto muito do Seibston. Alguma pergunta? Tem um livro na biblioteca de vocês que ficam lá, você acessa a biblioteca da universidade, é o Current de Clínica Cirúrgica, ele é bem atual, é um livro que, de vez em quando, vale a pena dar uma olhadinha. Ele fala em complicações de incisão, ele não fala muito dessa parte técnica das laparotomias propriamente ditas, mas ele fala das complicações clínicas, evisceração, eventração, hérnia incisional, que eu acho que sempre é bom vocês darem uma olhadinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Essa aula, óbvio, que vai ser repetida depois para vocês. Essa aula vai ficar no YouTube para vocês. E vamos à pergunta? Alguma pergunta para vocês? É uma aula mais técnica. Normalmente, essas aulas mais técnicas, vocês têm poucas dúvidas. Às vezes é mais para repetir como foi feita a incisão. Realmente, a incisão pararetal é uma incisão que dá mais dúvida quando a gente mostra para vocês. E, normalmente, quando eu faço isso, eu vou lá no quadro branco nosso, lá na louça, e desenho. É mais fácil para entender do que eu consegui. Espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês. Mas a gente vai repetir isso para vocês. Alguma dúvida? Até melhorou, subiu de 16 para 23 alunos hoje. Foi um troço bacana lá. Só o doutor Nilson reclamar lá no grupo de você, que ele não viu que estava no grupo, reclamou que vocês não assistem a aula. A aula realmente vai repetir para vocês, mas é isso que eu falo. Aqui a gente fala com mais calma. Então, nós estamos falando só de laparotomia. Semana que vem nós vamos falar de via de acesso por videolaparoscopia. Depois a gente vai falar de procedimentos pelos orifícios naturais, exemplo endoscópico, nodes, a gente consegue desmembrar e falar melhor. Como essas aulas vão ficar no YouTube, vai ser mais... vai entrar hoje no AVA e no YouTube. Tá? No máximo, amanhã entra essa aula. Vai entrar uma aula no AVA, eu vou colocar para vocês, sobre técnica, é um vídeo ótimo, no início aparece o material que a gente usa, e depois a gente vai mostrar um vídeo. Esse vídeo mostra uma punção de veia subclávia. Ele é bem didático, é muito interessante. É um vídeo que não foi feito nosso, ele é retirado da internet, mas é um vídeo muito interessante. A gente mostra para os residentes também. E o que é o interessante desses vídeos, o que vocês têm que começar a ver, quando você obedece à técnica rigorosa, você abre o livro, você lê direitinho e você faz, mesmo nunca tendo feito, quando você obedece à técnica exata,
A taxa de sucesso da punção de venosa é superior a 90%. Só de você fazer igualzinho está na técnica do livro. Então, isso é um dado importante, você tem que carregar para a vida de vocês. Leiam sempre no livro, porque quando chega o residente, ele fica doido para fazer. Então, primeiro ele faz, depois ele olha no livro para ver se fez certinho. Então, não, leiam e façam a técnica. Depois, vocês podem até adaptar a técnica a vocês. Exemplo, eu sou canhoto, não existe livro de técnica cirúrgica para canhoto. Então, eu tive que ter noções como é que se opera do lado direito. Fiz igualzinho, tentei me forçar a operar com a mão direita, lógico que eu não consegui, depois eu fui lá e me adaptei à mão esquerda. Ok? Sem dúvida hoje? Chega! Professor, Oi. professor, bom dia. Deixa eu Bom perguntar dia. Aquele livro de, eu acho que o nome é Tubos, Sondas e Drenos, eu acho. Ele não tem a biblioteca virtual. O senhor Nós vai... vamos fazer o seguinte, tem algum... É porque ele é um livro... A gente gosta muito desse livro, mas esse livro é demais até para vocês. Vocês não precisam ter conhecimento muito grande sobre tubos, sondas e drenos. Mas o capítulo que a gente utilizou para falar de algumas áreas afins, nós vamos tirar uma cópia e vamos colocar no AVA. Ah, tá bom, Como então. nós fizemos com o livro do Schwartz, que não tinha muito livro na biblioteca. Tá? Nós vamos deixar lá no AVA para você os capítulos. Tá ok? Tá bom. Mais alguma coisa? Então, mais uma vez, falem para quem não assistiu a aula assistir, não custa nada, vocês vão entrar lá durante 30 minutos, 40 minutos, vocês não estão nem assistindo aqui, e o pessoal não entra nem no YouTube depois, porque falar, eu não entro no Zoom porque clonaram o meu cartão depois que eu entrei no Zoom. Não vamos discutir isso. Mas no YouTube não estão clonando cartão, não. Vocês podem assistir no YouTube também, fala para o pessoal assistir. Vocês vão ser médicos, falta pouco. Vocês acham que falta muito tempo, mas falta pouco. Então, estudem, olhem a técnica, a gente está usando, tentando trazer coisas atrativas para vocês, como a técnica para acesso venoso, técnico de sonda. Então, tentem olhar isso um pouquinho com amor e carinho para vocês. Nós estamos morrendo de saudade de vocês, já já nós estamos de volta aí, nós vamos repetir isso tudo de novo. Mas nós não vamos falar tão mais tranquilamente quanto a gente está falando agora. A princípio, agora a gente tem mais tempo. Tanto é que eu desmembrei essa aula. Essa aula eu ia entrar em cirurgia minimamente invasiva depois, cirurgia endoscópica depois, cirurgia por orifícios natural, quanta coisa que a gente vai falar numa aula só. E agora a gente tem tempo, a gente abriu um grupo para vocês no WhatsApp, vocês podem tirar dúvida, eu respondo, professor Aline, professor Nilson, tem os 4 professores à disponibilidade de vocês. Quando acabar a aula, eu não vou acabar com esse negócio de WhatsApp, vocês vão responder na hora. Tá bom, então? Obrigado pela presença de todo mundo. Até a próxima, então. Semana que vem nós temos mais. E até o retorno. Um abraço. Tchau para vocês.